E aí, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Você está no Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E hoje vamos falar de relacionamentos. E pra falar disso, eu trouxe duas amigonas minhas que são multitalentos, elas são sexys, elas são gatas, elas apavoram, elas são artistas, elas são faladeiras, babadeiras, são tudo de bom. E tem aí a faixa entre 18 e 48 anos, tá? Não vou expor idades aqui, mas a gente tá nessa faixinha aí e eu imagino que vocês da audiência também. Então, vamos dar as boas-vindas pras gatíssimas Isabela Macedo e Bárbara Bernardes. Bem-vindas, meninas! Elas estão tímidas só porque tá gravando, que até agora tá mais pequenininho aqui. Eu desliguei o microfone pra ninguém ouvir. Sim, eu fiz o mesmo. Hoje a pauta tá bem quente, né? A gente gosta de falar bastante de relacionamento, mas eu quero falar, assim, já a princípio, assim, já que a gente vai falar bastante de dificuldades, né, que a gente tem pra se relacionar hoje em dia, a Babi é a única casada aqui, né? Então, assim, isso tá difícil pra gente. Vou falar. Então, qual que é a maior dificuldade, assim, que vocês veem hoje nos relacionamentos, tá? Não só amorosos, mas, assim, de amizades, né? Por que tá tão difícil as pessoas se conectarem hoje em dia, na opinião de vocês? Eu acho que, assim, pós-pandemia, na verdade, né, quando a gente entrou nesse período estranhíssimo da vida, acho que o gostar de ficar na sua, né, talvez o isolado, ou ver que nem tudo vale muito a pena, porque antes eu era mó loucona, assim, hein? Depois eu falei, nossa, não, gente, nada a ver. Continuo louca, Não, mas assim, eu vejo que são poucas opções, talvez, ou que as pessoas não tem nada a ver com a gente. Eu acho que a gente tirou um momento que a gente precisava, foi horrível, mas de perceber o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente prioriza. E aí, quando a gente, às vezes, encontra outra pessoa, tá falando, não tá legal isso, sabe? Então, a gente gosta do estar com a gente, né? Se a outra pessoa faz a gente estar bem com a gente, eu acho que isso já é um ponto, sabe? Nossa, acho que a Babi colocou uma coisa bem importante mesmo, porque algumas coisas algumas pessoas, na verdade, já eram pessoas que gostavam mais de ficar na sua, de ficar um pouquinho mais isoladas. Isso era visto até como, antissocial, não sei o quê. Aí veio a pandemia, né? A gente teve que ficar um pouco, em aspas, antissocial, porque não tinha como a gente socializar. E aí isso aflorou mais e algumas pessoas que não pareciam gostar disso começaram a gostar. O que, assim, eu sinto, que eu observo muito até, às vezes, em mim, eu tento falar, peraí, vamos sair de casa, vamos fazer alguma coisa, porque a gente começa a ficar muito na nossa. Lógico, tem vários fatores, assim, dependendo muito da pessoa, a timidez, ou tem uma fobia social, ou a pessoa com questão financeira, ou, enfim, vários fatores podem ocorrer para isso, para a pessoa começar a se isolar, mas eu vejo que muitas pessoas estão, como a Babi falou, será que bate comigo? Será que vale a pena? Se uma coisinha assim sair fora do script, talvez ali, que a pessoa nem percebe que ela tem um script pronto na cabeça, ela já, não, tô bem sozinha, tá tudo certo. E assim as pessoas vão seguindo, cada uma no seu mundinho, e não tentando mais conectar mundos, né? Tipo, mas assim, cada um vivendo na sua e, vamos ver se dá. Cada vez você vê as pessoas mais isoladas, mais distantes, assim. Outro dia eu ouvi um termo, até estava discutindo isso com a minha psicóloga, que era amizade de baixa manutenção. Aí ela falou, eu não gosto desse termo. E realmente é um termo que tipo, você acaba dando uma muleta para as pessoas que não querem nem socializar, não querem nem nutrir a amizade, porque todo relacionamento precisa de nutrição, amizade, relacionamento amoroso. Você acaba dando uma munição, na verdade, para a pessoa, para ela, não vou ficar, porque se eu mandar um oi, ela vai me responder mesmo, não preciso ficar falando com ela toda hora, alimentando isso. Então, assim, as pessoas fazem para relacionamento amoroso, para família, para amizade, e o cenário é esse, assim, pelo menos é o que eu sinto. Não sei se está totalmente certo, mas Não, temos certo ou errado, que a gente Mas eu concordo. E eu acho até que os algoritmos também ajudaram, né? Eu acho que foi um boom muito grande, né, dessas duas coisas, né? Algoritmos e pandemia. E aí eu acho que a gente ficou muito ensimesmado um pouco, né? Do tipo, já sei o que eu quero, já sei o que é bom pra mim, como a Babi comentou também, né? E aí a gente perdeu essa coisa do imperfeito, talvez, né? Do tipo,
vamos construir junto algo que seja melhor, né? Mas começar talvez de um lugar que não seja tão perfeitinho. Eu enxergo muito desse lado. E assim, vocês sentem que já faz 3, 4 anos, né, que a gente saiu da pandemia. Vocês têm visto alguma mudança, assim, já de melhorar esse tipo de comportamento ou não? Porque eu também reparo que nas novas gerações eles têm preferido se isolar, né? Os jovens e tal, já tem esse comportamento mais de ser low profile nas redes sociais, de não se relacionar tanto, de se expor tanto. Vocês percebem que tá mudando ou vocês acham que veio pra ficar essa coisa, assim, das bolhas? Eu não sei, eu acho que tá meio por faixas etárias, né? A minha faixa aqui, 30, 40, tem a necessidade de voltar ao contato, né? Assim, eu me sinto muito sufocada com o celular. Então, às vezes eu vejo que tem um monte de mensagem, mas assim, se ficar, ai, caramba, não consigo. Mas eu vejo, por exemplo, eu estou fazendo estágio numa escola com Fundamental 2. E aí eles ficam muito no celular, mesmo proibindo, assim, na escola, né? O que é muito certo. Você vê, assim, embaixo da carteira. Aí quando você vê ali fora, né, na saída já, tipo, eles pegando o ponto de ônibus. E aí eles estão lá com o celular. E eu falo, nossa, eles não têm esse... E quando tá o convívio, na verdade, eles estão... Não sabe conversar com o outro. É um negócio bruto, brusco. Não sei se é da geração, se é da idade, porque eu lembro, assim, que nessa fase deles, eu gostava de brincar, eu brincava ainda na rua, né? Eu também. E as coisas mudaram muito. Então, para mim, essa geração 30, 40, quando eu vejo as pessoas conversando, a gente quer estar junto, né? Mas parece que o tempo tá tão escasso que a gente não consegue juntar. E aí você só vai levando a vida, a rotina e aí, mas eu não sei se dessas gerações anteriores, né, a nossa, se eles também estão nessa, né, as pessoas mais velhas, de querer o contato, de estar mais isolado com os zaps, que nem minha tia virou tia do zap, e os mais novos, esses low profile, eu vejo também muito introspectivos e até violentos, assim, sabe? A forma de falar, né, de se posicionar é um pouco mais violenta, né, no caso, tipo, um pouco mais... Deixa de ser incisivo para ser uma coisa agressiva, né? Você não sabe o que vem. Eu percebo, tipo... Eu fico observando, às vezes, né, tipo, vindo do trabalho, na rua, assim, e é bem isso que a Babi falou mesmo. É nesse sentido, você vê no ônibus, ou você vê no ponto de ônibus na rua, tipo, sempre nesse sentido, isolados... ou ali um grupinho deles falando, tipo, aquela coisa realmente na sua bolha, né? Que é normal na adolescência e tal, mas, tipo, tá uma coisa bem cada uma sua mesmo. Na nossa idade, eu vejo, é o que a Babi falou, a gente mesmo tenta, né, conciliar pra se ver e não consegue, e a gente mora, tipo, na mesma cidade, tipo, é muito doido. Eu moro fora, então piorou. E eu vou observando isso até em volta, eu tava conversando esses dias em casa, e eu vejo, tipo, os mais velhos, que minha mãe tem a faixa de idade quase 60, e aí tem primos de várias idades, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, ou da idade dela, e aí eles têm feito encontros, assim, presenciais. Eles sentem falta de estar, porque sempre estavam juntos, como a Vivi falou, eu brincava na rua, eles brincavam juntos, eles saíam juntos. Então eles estão fazendo encontros, assim, os primos da família. E aí eu tava conversando isso com o meu primo, que a gente é a geração depois, né, e a gente tenta se ver o máximo que a gente pode sempre. Mas você vê que é uma coisa da nossa geração, né? Sim. E as gerações até um pouquinho mais novas, eu falo, meu irmão tem 28, tenho amigos mais ou menos da mesma idade, um pouquinho mais velhos, também estão indo nessa contramão, querendo se ver um pouco mais, querendo ter um contato, sabe? Porque as pessoas percebem que isso é importante, né? Isso faz bem para nossa saúde mental, nossa saúde no geral, né? Porque você se isolar, você meio que baixa um pouquinho a sua... Não sei se fala dopamina, né? É isso, você baixa os seus níveis de interação. E fora que socializar é uma habilidade, né? A gente fala das habilidades sociais. Então, você está muito isolado, você está se impedindo, né, de desenvolver essas habilidades que são muito importantes, né? A gente usa essas habilidades no trabalho, a gente usa, né, para os nossos objetivos pessoais e tal, para relacionamentos, enfim.
Então é bem complicado ver essas novas gerações cada vez mais, por exemplo, delegando para a inteligência artificial, que é o próximo tópico que eu quero trazer aqui com a gente, né, de não só se relacionar com a inteligência artificial, que eu acho particularmente bizarro, mas de usar a inteligência artificial como uma coach de relacionamento, sabe? Não sei se vocês ficaram sabendo disso, assim, que nos aplicativos de relacionamento a galera tá usando IA para responder as mensagens. Sério? Sério, as pessoas não querem mais ter o trabalho de pensar como interagir com outro ser humano, entendeu? Elas recebem a mensagem e jogam pra IA responder. Só que o que tá acontecendo é que agora uma IA tá respondendo a outra, porque tá todo mundo fazendo isso, as pessoas não estão conversando, a gente tá servindo como avatar para as inteligências artificiais interagirem entre si, sabe? Gente. Mas eu queria saber. Por isso que ninguém se relaciona mais, que bosta. Não, e aí você imagina essas pessoas que estão usando IA pra isso quando se encontram. Elas ficam no encontro ali, chat, fala que, como que eu começo a conversa? Aí o outro, começou a conversa aqui, como é que eu continuo? O que a gente fazia antigamente era, tipo, eu e a Babi, a gente já fez muito isso, acho que eu ainda faço com ela. Amiga, o que eu respondo? Eu faço com vocês também, na verdade. Fala com essa parte. Amiga, o que eu respondo? A Babi é meu chat GPT, então. Assim, eu já vi muitas pessoas falando assim, eu pus lá o que eu queria falar pra ele e eu escrevi. Só que, tipo, eu não achei que tava nesse nível de estar por exemplo, no aplicativo de namoro. Gente, pra quê? Pois é, amiga, sai uma pesquisa, eu acho que 41% das pessoas, eu não lembro direito o número, mas acho que são 41 ou 44% das pessoas que estão nos aplicativos falam que usam. Só que o mais bizarro é que, acho que 27%, se eu não me engano, fala que deixaria de conversar com a pessoa se soubesse que ela tá usando. Ou seja, a hipocrisia, né? Eu posso usar, você não pode. Eu quero falar com uma pessoa de verdade, não com um robô, mas eu uso um robô pra me expressar. Mas pensa que mesmo assim estão usando o robô pra se expressar, estão pensando em conversar. Antes, quando eu tava nesse site de relacionamento, só vinha foto de pau. Então vem, mas agora né, a gente evoluiu de pau querendo falar com pau, com xexeca, com cu, pra IA falando com IA, olha só. Nem tudo tá perdido. Nem tudo, eu acho que nem é de se admirar tanto, porque você pensa, tem gente que tá se consultando, fazendo terapia, sabe? Isso é tão grave. Exato. Inclusive, eu queria saber assim, de como que vocês enxergam essa relação com a IA, como que a relação de vocês com a IA, principalmente nesse campo, assim, vocês usam para relacionamento, vocês usam para as questões pessoais de vocês? Me contem tudo aí que eu quero saber. Nossa. Acho que eu não vou mentir. Pode falar. Não vou mentir. Usei para corrigir como que faz as referências bibliográficas da minha pesquisa. Mas eu deu uma ajudada. Eu não uso. Mas eu tô meio puta com a IA por causa dessa questão, né, da dublagem. Desculpa, acabando aqui. A gente não é. Com a questão da dublagem e tal, e agora eu tô descobrindo também das publicidades, né, porque o meu dinheiro que estava sendo ganhado era com a publicidade, e aí estão pagando muito menos para pegar o seu rosto, fazer um banco de dados, e tá saindo várias publicidades, assim, por IA, e eu achei, assim, é ridículo, né, o nosso trabalho tá sendo massacrado, né, por uma porcaria de IA, e agora a gente fala, mas dá para reconhecer, não é tão bom, mas todo o nosso cérebro acostuma, tudo. Vai ter um momento que a gente vai desacostumar de olhar para a cara das pessoas, sabe, tipo, eu acho que isso é só ladeira abaixo, então... Eu vi uma ultrassom 8K, eu não sei dizer, eu tô falando errado, mas era a inteligência artificial mostrando como que é seu rosto com os dois, pai e a mãe, sabe, teve ultrassom e tal, não sei explicar, porque eu vi muito rápido a notícia, mas eu falei, eu igual a Babi, tipo, eu uso pra coisa muito, muito prática, assim, pra estudo, alguma coisa assim, e muito raramente. Falar que eu sou apegadíssima, não, porque, também que tem esse lado do artista, eu estudei dublagem, tentando entrar aí no mercado, e o sacrifício que tá, pra quem já tá, imagina pra quem tá tentando entrar. E fora que eu também sou irmã de ilustrador, então você imagina, aquela trend que teve do estúdio Ghibli, meu irmão, nossa, ele ama o estúdio Ghibli, é a referência dele.
Aí quando ele viu aquilo, ele falou, gente, pelo amor de Deus, assim, eu vi pouquíssimas pessoas terem consciência de não fazer, de não replicar. Exato. Não julgo quem fez, assim, sabe? Muitas pessoas fazem, é bonito, é legal, mas assim, quem tá do lado do artista, que também faz isso, que vive disso, dói um pouquinho, a pessoa sabe que ela não tá gostando daquilo. Não, e envolve tanta coisa, né? Envolve a questão ambiental, né, das IAs, assim, né? Porque falaram que nessa época da trend, os processadores lá tal, praticamente superaqueceram, né? Porque teve muita demanda e tal. Então, a gente tá falando de consumo de água, né? A gente tá falando de direitos autorais do Estúdio Ghibli e tal, e de outros ilustradores. A gente tá falando de privacidade, a gente tá falando de dados, tem... Pixe, é um mar, assim, quanto mais a gente, né, mergulha, mais dá pra falar a respeito. É uma área que ainda vai dar muita discussão, né? A gente tá todo dia discutindo uma coisa nova, porque todo dia tem algo novo, muitas coisas novas. E aquilo, né? Se já tem gente sendo enganada pela IA do jeito como tá agora, imagine quando ela melhorar, porque a gente tá vendo uma melhora, assim, exponencial, né? Então, dificilmente a IA vai levar 5 anos para melhorar o que ela tem melhorado em 5 anos, sabe? O processo vai ser muito mais rápido, muito mais escalonado, assim. Eu fico bem com medo, assim, do que pode gerar, né? Você colocar um discurso na boca de quem não fez, isso é muito perigoso, é muito. Exatamente. Olha eu falando com o microfone. Já tem, né, muitos casos. Você vê toda hora alguém desmentindo, algum artista, algum jornalista, até esses influencers também. Então você vê toda hora algum deles desmentindo, eu não fiz isso, eu não falei tal coisa. E já tá acontecendo, e outro dia eu tava passando quase que eu caio nessa, era um vídeo não era o Drauzio Varela, obviamente, mas falando de um remédio e tal, e eu não lembro nem onde que foi, qual aplicativo que foi. Mas, tipo, tá muito perfeito, que mesmo eu que todo dia olho, fico observando e ensinando minha mãe, minha tia, toda a galera, tipo, a perceber se é ou não é, eu tava acreditando naquele vídeo. Eu acreditei no canguru, gente, do passaporte, esses caras... Ai, sim. Não, que história é essa? Você não ficou sabendo do Sério? Não viu? Não. Mais fofa, se fosse verdade, ia ser tão lindo. É que assim, tipo, não é que eu acreditei, é que eu não tinha lido o que era. Eu só tava passando o feed no Facebook e eu vi um canguru com passaporte na mão. E eu achei engraçado, pensado, falei, canguru fofo. Aí depois que eu fui ver, que eu falei, não, pera, o canguru no aeroporto, as aeroportos, o que tá acontecendo? Aí que eu fui entender que era IA. Mas assim, por uns 10 segundinhos eu acreditei que aquela cena era real. Caramba, louco. E, enfim, né, voltando assim mais para a pauta de relacionamentos, né, a gente teve até casos aí bem sérios, né, de pessoas que se relacionaram tanto com a IA, né, que acabaram tirando a própria vida, que cometeram atos bem tenebrosos, assim, né, de criminosos mesmo. Então é uma pauta, assim, que tá muito quente, que eu acho que vai desbloquear aí outras dificuldades na hora de se relacionar, né, pessoas cada vez mais ensimesmadas, que é aquilo que a gente trouxe no começo do episódio, cada vez mais, tipo, eu não preciso de mais ninguém, porque essa inteligência artificial já tá fazendo tudo que eu preciso, já tá falando tudo que eu quero ouvir, né, porque é uma coisa do algoritmo dessas inteligências artificiais, de serem meio que coniventes com aquilo que você diz. O ChatGPT-5 parece que deu uma mudada nisso, e até por isso que as pessoas têm reclamado muito dele. Eu vi essa semana um vídeo no YouTube falando justamente desse feedback, né, que o pessoal tem dado sobre a inteligência artificial, do ChatGPT-5 que lançou, que era mais potente e tal, só que a galera não tá curtindo porque ele tirou o lado puxa-saco dele e tá mais objetivo. E a galera tá achando, tipo, como assim? Cadê o meu oi fofinho, oi não sei o quê? No geral, todas são assim, né? Exato, tá criando quase uma dependência emocional, sabe, da IA. Sim, gera uma carência, né? Tipo, se relacionar com a máquina, é bem tipo Her, né? Exato. Você fica naquela dependência, naquela carência, e aquilo você ouve, você se apaixona por aquilo, porque as relações reais não são boas, né? As pessoas deixaram de investir nelas mesmas, tipo, em alguns aspectos, mas deixaram de investir como o Renato falou no comecinho, na conexão. E aqui, tem um vídeo de uma influenciadora, eu acho que ela é atriz também, ela é palestrante, Duda Rodrigues. Eu já vi esse vídeo, depois eu mando. No comecinho do vídeo, ela fala justamente sobre isso.
que tal se a gente tem parar de tentar, eu não sei se estou falando certo o texto agora, mas assim, explicando, ela fala, vamos tentar eu e você aqui fazer dar certo, sabe? Com todos os nossos erros, a moral do vídeo é essa. E isso é para todas as relações, né? Tipo, naquele quesito, na questão é uma relação amorosa, mas serve para todas as relações também, né? É, isso que você falou me fez pensar muito na palavra risco, né? Porque quando a gente tá na realidade mesmo, né, com a outra pessoa, você tem riscos, né? Você tem risco de não dar certo, ou de dar certo até demais, e você quer estar no seu confortável, e assim, você falando com a inteligência artificial, você não tem um risco, você tá escutando o que você quer, né? E não tá ali numa discussão e, sabe, numa decepção, né? Aliás, esse é um ponto. Vocês acham que hoje em dia as pessoas estão com muito mais medo de ser decepcionado do que antes? Talvez por conta dessa coisa da internet, da exposição o tempo todo. Vocês acham que rola, assim, esse medo? Foi um insight que eu tive agora, não sei se faz sentido. Com certeza, eu acho que sim. Viu? Eu acho que sim, porque você vê o medo, né? Não sei se a Babi concorda, mas o medo de ser rejeitado, e no sentido geral também, às vezes a pessoa não procura, mesmo que relacionamento amoroso mesmo, as pessoas com muito medo de ser rejeitado, medo de falar qualquer coisa, ou sem medo nenhum, falando qualquer groselha mesmo, mas acho que tem muito mais medo do que qualquer outra coisa. Eu, no meu caso, me incluo nessa. Às vezes eu tenho receio de falar, porque eu falo, vai que... Mas é como diz a analista, se a pessoa rejeitar, filha, é ela, não é você. Aliás, uma pergunta, como que vocês encaram flirt? Porque eu lembro anos atrás que eu vi essa pauta, eu achei bem interessante, sobre a gente levar o flirt como dois lados, né? Tem dois tipos de pessoas. A que leva o flirt como uma brincadeira, como um jogo, e a pessoa que leva o flirt como uma prova, um atestado ou um caminho para conseguir aquilo que quer. Qual desses lados vocês estão? Vocês são a pessoa do jogo, da brincadeira, ou vocês são o lado da prova? E aí depois a gente fala mais sobre isso. A Babi vai deixar para eu falar primeiro, né? Bom, eu tô só assim com a cabeça para você, Maísa. Eu não sei, assim, tem sido um dilema, na verdade, mas eu entendo que eu acho que tem os dois pontos. Você tem a parte da brincadeira, que você tá falando, então você vai brincar com a pessoa, e tem a parte do que você quer com isso. Aí você vai continuar brincando ou você vai levar a sério. Porque dá pra você ter as duas coisas, né? Se você tá com alguém que é seu parceiro, que é uma pessoa que tá ali pra somar, você vai brincar pra caramba, você vai, tipo, conversar pra caramba com essa pessoa, então vai ter as duas coisas. Agora, se a pessoa não quer nada com você, é óbvio que ela só vai brincar com aquilo, ela vai fingir que leva a sério, e aí ela vai continuar brincando com o que porque ela tá pensando nela, no prazer dela, no momento dela, não em você. E se você tá na mesma, ok, beleza, os dois vão brincar e vai fluir. Mas assim, eu acho que dá pra ter o meio termo, os dois. E você, Babi? É que eu tenho um histórico. Eu adoro quando começa assim. Coisa boa aí. Não, eu sempre gostei muito do flerte, né? Eu acho que, tipo, pra mim sempre foi um jogo, um grande jogo. Porque quando eu era... época de escola, tudo, eu era bem... sofria bastante bullying, assim. Então, quando eu descobri as minhas armas, né? As minhas jogadas, então eu comecei a fazer como um grande jogo, né? De tipo, dane-se quem estou fazendo, entendeu? Uhum. E aí, às vezes, eu mirava numa pessoa e falava, não, eu vou conseguir, tipo, então virou um jogo e... mas um pouco perigoso, né? Porque eu sou pisciana e aí eu sempre me apaixonava e me ferrava. Mas ao mesmo tempo eu tinha isso, assim, né? De olhar uma pessoa, já que, tipo, antes eu não conseguia, depois que eu descobri como fazer as coisas, porque tudo é uma questão de jeito, né? Tudo ou nada. Tudo. Eu quero, bora. E aí eu ia, assim, ia até conseguir. Então, tipo, um jogo meio perigoso, né? Mas hoje em dia já, tipo, tô tranquilona. Boa. Bom, gente, acho que a gente já falou bastante coisa. E agora eu queria falar do momento final do podcast, que é um momento que eu gosto bastante, que é o momento Marca Tudo.
Então, assim, vou dar um tempinho pra vinheta e eu quero saber o que vocês querem indicar pra nossa audiência, tá bom? Vai com tudo conferir as indicações de livros e séries das convidadas Babi Bernardes e Isabela Macedo. Bom, gente, estamos aqui no momento Vai com Tudo, com as convidadas. E agora eu quero saber, gente, o que vocês indicam aí pra essa audiência maravilhosa do podcast Por Aí Vai? As duas só que apontando. Ainda vou eu. Gente, pra relaxar a mente, eu resolvi assistir uma série maravilhosa chamada Ginny Georgia. Relaxei a mente? Não, fiquei mais pirada. Mas a série é maravilhosa. Então eu indico. Fritou meu cérebro? Fritou. Faz tempo que eu não me apegava a uma série. E livro, gente, eu li o ano passado, assim, um livro que eu não consigo esquecer, e eu vi que vai ter uma série com a Bruna Marquezine, que é Véspera, da Carla Madeira. Então, tipo, caramba, que livro sensacional, assim, eu li e fiquei... E tem esse aqui também, que é o Corpo Tem Suas Razões, que a gente leu no Macunaíma, e pra mim, assim, eu levo na vida, faço várias pesquisas com ele. Ele é um livro bem antigo e sempre tá na minha cabeceira. Então, pra quem estuda teatro, corpo, esse livro, O Corpo Tem Suas Razões, é, ó, magnífico. Muito bom. E em qual streaming que tá a série, Babi, sabe? Tá na Netflix. Netflix, é sua vez. É maravilhoso, né? Essa série é muito incrível. Tipo, eu acho que aguça um lado, assim, da gente atriz, psicológico também, pra entender. Essa série também é maravilhosa, mas... Deixa eu ver, eu acho que vou começar pelos livros. Ano passado eu li e voltei a ler agora, porque ele é maravilhoso. Estou fazendo a coleção da Ana Sui. Não sei se você... Porque ela é maravilhosa, uma das psicanalistas, né? Mas aí, queridinhas aí do público, né? Agora eu amo ela. E A Gente Mira no Amor, É Certa na Solidão, fala justamente de tudo isso que a gente falou aqui um pouco e muito mais, mas os livros dela, no geral, A Corda que Sai do Útero é maravilhoso também. E eu tenho um que virou de cabeceira, mas ele é bem denso, assim, acho que é bem legal para pesquisa, inclusive, não sei se a Babi já leu, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que é maravilhoso também, né? Muito bom. Sim, Nossa, aqui também. Esse livro. É a minha bíblia. E eu nem sou mulher. É muito bom, né? Os contos e como ela explica, né? A oralidade, muito bom. Eu acho que de série, tem a série falando de Bruna Marquezine também, né? Que é aquela da Netflix, não, que tá na Disney, né? Disney Plus, Amor da Minha Vida, isso. Que eu acho que fala muito dessas relações, como elas estão agora, como elas têm atravessado, né? Esses últimos tempos, assim, eu acho que é uma série bem interessante, bem reflexiva. Vai ter a segunda temporada agora. Eu acho super válida. E acho que delas, de série, assim, que eu tô lembrando, eu tô vendo algumas agora, mas, tipo, essas são as que mais marcaram, acho que mais tem a ver com o que a gente falou. Muito obrigado, meninas. Podia ser qualquer coisa, mas já que vocês linkaram com um tema maravilhoso, melhor ainda. E bom, meu momento vai com tudo, né? Pra galera seguir vocês nas redes sociais. Então eu vou pedir pra vocês mandarem um arroba de vocês. Vai estar na descrição do episódio também. Mas fala aí só pra galera já ir seguindo lá. O meu é @a Isabela Macedo. @Babi_Bernardes. Boa. Bernardes. No Instagram eu sei que vocês estão, mas onde mais vocês estão? TikTok. Não. Babi, Não consegui. TikTok. Eu tinha, mas eu apaguei, gente. Eu não consigo ter paciência. Também não. Ai, é muita informação, meu cérebro não processa. Eu te entendo. Eu tô tentando lá no TikTok também. Eu tô no Gmail. E acho não. Você vai gastar muito no meu trabalho. Onde eu ganho salário. Verdade, né? Mas bom, meninas, queria muito agradecer a participação de vocês. Foi muito divertido, foi reflexivo. Então, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. E... Muito, a gente amou. Eu fico feliz. Ama. E, gente, toda sexta-feira tem episódio novo do Por Aí Vai aqui no Spotify e também lá no YouTube. E por falar em YouTube, tem também vídeo novo lá todo domingo. Então não esqueçam de conferir. E é isso, eu vou ficando por aqui. Hoje a gente falou de relacionamentos, inteligência artificial e por aí vai. Um beijo, um abraço, obrigado mais uma vez, meninas. Tchau, tchau. Querem dar um recadinho final? Beijo! Um beijo! Então é isso, gente. Um beijo!